Oi gente, tudo bem com vocês? Férias escolares começaram por aqui semana passada. Eu filmei um pouquinho de como foram os últimos dias do ano letivo dos meus filhos que estudam em escola pública aqui em Orlando, nos Estados Unidos. Então encerrou o ano letivo 2019/2020 e, se Deus quiser, em agosto começa um novo ano letivo 2020/2021. Então eu queria aproveitar e contar um pouquinho de como foi essa experiência aqui, um ano de escola para os meus filhos. O Vinícius concluiu o 5º ano e o Frederico o kindergarten, que é a alfabetização. Então foi um ano maravilhoso, foi um ano de uma experiência única que nós vivemos aqui. Eu tenho muitas coisas positivas que aconteceram e que isso a gente vai levar para o resto da nossa vida e também servem também como uma reflexão. Após um ano letivo de muito aprendizado, novas informações, eu gostaria de compartilhar esse vídeo principalmente com as mamães que estão em busca de conhecimento para ajudar na educação dos seus filhos. Então, antes de responder algumas perguntas e curiosidades, eu vou elencar 5 pontos que para mim foram extremamente essenciais e que eu fiquei admirada de como funciona aqui nos Estados Unidos. Primeira coisa, organização e respeito. É uma coisa absurda como o planejamento e como as coisas funcionam de forma organizada e planejada. As aulas, as atividades, tudo você tem um cronograma de como vai acontecer e eles realmente executam conforme o planejado. E o respeito é você entrar numa escola em pleno horário escolar e a escola está um silêncio. Então as filas, as crianças quando vão de uma sala para outra, o momento das refeições são feitas em silêncio. As crianças realmente obedecem e hora de gritar, brincar, pular é na educação física ou na recreação. Então isso eu achei. Então não tem aquela correria, não tem aquele grito, aquela falta de organização, aquela que a gente eu pelo menos costumava ver nas escolas no Brasil, que é uma correria de criança para lá e para cá, é uma gritaria, você entra na escola, é aquele barulho que eu lembro que o Vinícius muitas vezes pequenininho chegava em casa e falava: mãe, eu tô morrendo de dor de cabeça, eu não aguento mais o barulho insuportável na minha sala de aula. E aqui não tem isso. Então aqui a escola realmente, o horário escolar é para estudar, as crianças estudam em sala de aula, respeitam o que o professor fala e a hora de brincar, correr é na educação física, tem a hora para isso. Então eu achei um grande diferencial. Para mim, o segundo ponto que eu destaquei aqui é como as escolas trabalham a independência da criança. Então as crianças cuidam cada um do seu próprio material, do seu almoço, do seu lanche. Então não tem essa de professor ficar ajudando isso, ajudando aquilo, não. O professor ele dá a instrução e cada um faz o seu, cada um cuida do seu. Então de forma independente as crianças desde muito cedo vão de ônibus, a pé para a escola sozinhas. Então eu acredito que essa independência é muito positivo. Outro ponto que eu destaco aqui, que o volume de matérias é menor. Então eu lembro que no Brasil era um horror de matéria, muito conteúdo e muita coisa supérflua, que não tinha necessidade nenhuma. Aqui eu vejo que eles só estudam o básico mesmo, as matérias são linguagem, matemática, ciência, estudos sociais, artes, música e educação física. E embora eles passem muitas horas na escola, todo esse conteúdo não é dado de forma maçante, então eles conseguem tranquilamente absorver tudo isso e chegar em casa sem aquele cansaço excessivo. Um outro ponto muito positivo que eu achei aqui é o programa de língua para estrangeiros. Embora os alunos frequentem a mesma sala, os americanos, os hispanos, todos eles são da mesma sala, paralelamente, os que não têm como língua nativa o inglês, eles participam de um programa, uma vez por semana ou 2 vezes por semana, depende da necessidade do aluno, para conseguir acompanhar os alunos que não falam inglês. Então, esse mereceria até um vídeo para falar só desse programa, como é a metodologia, como que funciona, porque é fantástico e por isso que quem não fala inglês aqui pega o inglês tão fácil. É uma metodologia muito prática, muito fácil.
E por último, um ponto muito forte que eu considero aqui é o incentivo à leitura. As bibliotecas aqui são lindas, são extremamente bem equipadas com novos livros, livros que deixam realmente as crianças interessadas em ler. Então, resumindo, na minha opinião, os 5 pontos que mais me chamaram a atenção. Número 1 foi a organização e planejamento e o respeito do aluno com o professor. Número 2, para mim, como é trabalhada a independência da criança desde muito cedo. Número 3, o volume de matérias é um volume menor que no Brasil, mas dada de forma bem trabalhada. Número 4, o programa de línguas para estrangeiros, o ESOL, que eu achei fantástico. E número 5, como é trabalhado o incentivo à leitura, as bibliotecas, toda a estrutura e a importância que dão para a leitura na vida das crianças diariamente. Então, respondendo algumas perguntas que eu recebi no meu Instagram, uma mãe perguntou se é possível matricular um filho com 15 anos e o 7º na mesma escola. Não, aqui em Orlando, na Flórida, não é possível. Por quê? Porque as escolas são divididas em elementary, middle e high school. A elementary é do kindergarten ao 5º ano. A middle school, que é uma outra escola, é do 6º, 7º e 8º ano. E a high school é só para alunos do 9º, 10º, 11º e 12º ano. Então, o filho de 15 anos iria para high school e o de 7 anos iria para elementary. Perguntaram também que como é feita a escolha da escola. Aqui é o seguinte, você, dependendo da região onde você mora, a escola que está dentro do seu distrito, dentro da sua região, é a sua opção. Então, você primeiro, antes de alugar ou comprar um imóvel, você já tem que ver quais são as escolas, se a escola tem uma boa. Então, se você tem a intenção de morar aqui em Orlando, antes de alugar uma casa, comprar uma casa, você tem que ver quais são as escolas que estão na sua região, para conciliar uma região que você queira morar com a escola que os seus filhos vão estudar. Por quê? Porque depois que você muda, aluga ou compra um imóvel, você tem que automaticamente matricular o seu filho naquelas escolas que estão dentro do mapa para os seus filhos estudarem. Você não pode morar numa região e o seu filho estudar numa escola que não pertence à sua região. Então aqui tem essa divisão. Outra pergunta que me fizeram é se as escolas separam os alunos do que falam ou não falam inglês. Não, os alunos são colocados todos misturados, os americanos com hispanos, brasileiros, e eles entram os que não falam inglês entram nesse programinha paralelo que eu mencionei antes, que é o ESOL, e aí conforme eles forem evoluindo no inglês, eles vão pegando mais a matéria. Mas isso não significa que eles são separados, não, são todos na mesma sala. Uma outra pergunta é se tem reunião escolar. Sim, tem reunião. A participação dos pais ao longo do ano é sempre exigida da escola, só que é de uma forma mais diferente um pouco do Brasil, porque diariamente nós recebemos comunicados, o planejamento, mas eles são muito independentes, eles resolvem os problemas. As reuniões são mais fechando o semestre, o bimestre, para dar um retorno para os pais das atividades, de tudo que foi feito. E uma outra pergunta que eu recebi é quanto ao comportamento, se tem advertência, suspensão, expulsão. E sim, eu já até adiantei anteriormente que eles são muito rígidos com o comportamento, exigem o respeito, o silêncio. Então, graças a Deus, meus filhos sempre foram muito elogiados, nunca me deram nenhum tipo de problema, pelo contrário, as professoras só foram elogios, tanto para o Vinícius quanto o Frederico, sempre respeitaram os professores. Então, eu sou muito grata que, graças a Deus, eles nunca me deram nenhum trabalho, mas o Vinícius já me relatou que quando um ou outro aluno que não se comportava bem, os pais eram chamados e eles ficaram suspensos 1 ou 2 dias da aula, e eles são extremamente rígidos nessa questão de comportamento. Bom, eu não vou falar mais, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Então, qualquer dúvida, qualquer curiosidade, é só me mandar uma mensagem que eu vou ter todo o carinho e darei toda a atenção para essas mamães que pensam e pretendem mudar de país ou têm curiosidade em adquirir um conhecimento para
a educação dos seus filhos, até porque quando eu pensei em vir morar aqui, a adaptação dos meus filhos na escola foi a minha maior preocupação. Eu sempre me preocupei demais, né, com a felicidade deles e se a escola seria um ambiente que eles queriam e seriam felizes. Então eu acredito que esse ano foi muito maravilhoso, correspondeu todas as minhas expectativas, então eu só tenho a agradecer. E espero que vocês tenham gostado.